Gostaria de ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 17, na versão NVI. Queria que você saísse daqui hoje, queridos, aprendendo pelo menos o básico de fé. E aquele que já conhece o básico, vocês vão ouvir alguma coisa a mais sobre fé. Porque a fé é uma coisa muito interessante, a fé bíblica é muito interessante. Ela quebra os paradigmas. A fé, ela é diferente, né, do que nós muitas vezes imaginamos o que é fé. A fé, né, de acordo com a palavra de Deus. Então vamos ver uma passagem bíblica aqui. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, está dizendo assim, versão NVI. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra veio a Elias, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Verso 4, você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ali ficou. Verso 6, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e ao final da tarde, e ele bebia da água do riacho. Agora eu queria que o irmão abrisse, fazendo um favor aí, Hebreus 11:1, só que na versão ACF, Hebreus 11:1, 11:1, versão ACF, olha só, que interessante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amados, eu queria falar um pouco da parte prática de fé com você hoje. Não quero te encher de teoria, mas eu quero te esclarecer algumas coisas. É importante você sair daqui hoje esclarecido de algumas coisas de fé. Tá certo? É muito importante isso. Essa sua compreensão, a minha compreensão. Por que é importante, querido? Porque em nosso meio há muita fé frustrada. Há muita fé, querido, muitas pessoas que tiveram na presença do Senhor, tem diversas razões, né? Que às vezes eles saem, mas muitos saem por uma fé frustrada, porque creram de forma errada, agiram na sua fé de forma equivocada. Então, vem uma frustração, vem as lutas, e ele não consegue permanecer na presença do Senhor. E desde sempre, Deus tem nos orientado a ensinar você a agir a fé que Deus nos deu. Então, nós precisamos saber, queridos, que por exemplo, o que move o mundo que nós vivemos aqui, esse mundo, né? É o dinheiro, é os recursos. Tudo que você vê aqui, ó, isso aqui tudo está envolvido em recurso, prédio para construir, para alugar, para nós estarmos aqui, a cadeira que você está sentado, a escola que você vai, tudo está sendo movido aqui no mundo por recursos, por dinheiro, recursos, de uma forma ou de outra. Tudo move recursos. Não, quer dizer, tudo é movido por recursos. Só que no céu, querido, presta atenção, no céu, o que move o céu não são os recursos financeiros, é a nossa fé. Pastor, eu queria que Deus fizesse algo, como o Robertinho falou, Júlia aqui, né? Algo por nós. O que move o céu, querido, é a sua fé. O que vai fazer acontecer ou não acontecer é a nossa fé. Por isso que aqui em Hebreus, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então imagina assim, que você quer mover os céus a favor de alguma situação. É preciso você agir a sua fé. Porque sem fé é impossível
agradar a Deus. Agora, pastor, mas o que é fé direito? Eu vi essa teoria, eu vejo o pessoal falar, é interessante. Primeiro, fé tem a ver, quando nós lemos Hebreus 11 aqui, com certeza. Não é dúvida. Então, olha só, a dúvida é contrária à fé. Fé é certeza, nós lemos aqui, é convicção. Né? Nós lemos aqui nessa tradução, diz o firme fundamento. Outras traduções diz aí, é certeza, é convicção. Então, fé não pode haver dúvida. Fé não combina com dúvida. Até no livro de Tiago fala, se você pedir a Deus, né, sabedoria, e você duvidar, tiver em dúvida, você não vai receber. Eu não recebo. Então a fé é uma certeza. A convicção, eu tenho certeza. Eu tenho certeza de quê? Que aquilo que Deus falou, que aquilo que Deus prometeu, que aquilo que Deus está escrito na palavra dele se cumpre, se eu crer. Se você pegar essa Bíblia essa tua Bíblia, e deixar aberta lá na tua casa, igual algumas pessoas fazem no Salmo, acho que é 91 que eles deixam, né? Deixa aberta lá, irmãos, não tem valor. Por quê? Não está seguido por fé. É uma fé tola. É uma fé que não traz resultado. A fé, ela precisa estar alinhada de acordo com a palavra de Deus. Uma Bíblia fechada, claro que aqui tem muita sabedoria, tem muito, né? Nos mostra quem Deus é, como Deus age, enfim, uma série de coisas. Mas ela precisa, nós precisamos crer no que está escrito aqui. E colocar em prática na minha vida e na sua vida. E quando a fé, por exemplo, é equivocada, irmãos, aí você vê as pessoas sofrendo. Vê as pessoas, neste mundo, nós poderemos enfrentar sofrimentos, dificuldades. Não é fácil viver, né? Não é fácil viver aqui nesse mundo. Mas, querido, nós precisamos manifestar a nossa fé. Jesus te trouxe para aqui pela fé. Você é salvo pela fé. Que fé? Pastor, nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Só quero te lembrar, no dia que Jesus morreu na cruz, mais 2 caras lá morreram na cruz junto com ele. E se você crê que um dos dois só, isso não te traz salvação. A fé que traz salvação é que nós cremos que Jesus morreu na cruz e pagou pelos meus e os seus pecados e que Ele ressuscitou. Vocês estão entendendo? A fé precisa ser crida da forma correta, dentro da palavra. Aqui nós lemos o texto de Elias. Presta atenção, nós lemos o texto de Elias. Elias estava vivendo um tempo difícil, o rei era Acabe, a rainha era Jezabel, você conhece parte dessas histórias, e ele deu uma declaração de fé, que não iria chover. Tiago ainda fala, que pela fé, no livro de Hebreus, nos ensina, pela fé, ele deu uma palavra de fé, não vai chover por 3 anos e meio. Se você for em Tiago 5:17, você vai ver que Elias era humano como eu e você, ou seja, era como eu e você. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Versículo 18. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu frutos. Você fala assim, como Elias fez uma declaração que não ia chover, e não choveu? Aqui em Tiago já começa a explicar. Olha, pastor, dá a explicar porque ele orou fervorosamente para que não chovesse. Olha a importância da oração. Fé e oração precisam andar juntos. Ele orou com fervor. Depois, para que voltasse a chuva,
Quando você for lá no livro de Reis, você vai ver, para que voltasse a chuva, ele orou 7 vezes para que chovesse. Mas por que Elias orou, declarou e aquilo aconteceu? Deuteronômio, coloca para mim, por favor, 11, versículo 16. Olha que você vai começando a entender o que é fé. Para você declarar a fé de forma correta. Para você viver uma fé corretamente. E ter resultado para a sua vida e para a minha vida. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Olha só. Guardai-vos que o vosso coração não se engane. E vos desviei e sirvais a outros deuses. E vos inclineis perante eles. Vê o 17 agora. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água. Outra tradução diz, não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Irmãos, Elias conhecia a palavra de Deus. E aqui em Deuteronômio, Deus tinha falado através de Moisés, que se o povo passasse a idolatrar, a servir a outros ídolos, Deus ia cerrar os céus e não haveria chuva. E o que estava acontecendo aqui nesse tempo? Havia uma grande idolatria. Os profetas de Baal, Jezabel estava levando a nação, o povo de Israel estava adorando a outros deuses. Então Elias deu uma declaração de fé em cima de uma palavra que Deus tinha dado. Pastor, não estou entendendo ainda. Você já vai entender. A nossa fé, para produzir resultado, ela precisa ser em cima de uma palavra de Deus. Quem está entendendo? Então, a nossa crença não é na cruz, que teve outras pessoas morrendo na cruz. Foi na cruz que Jesus morreu e lá pagou pelos meus e os seus pecados. E que depois ele ressuscitou em cima de uma palavra. Porque isso está escrito na Bíblia. Foi declarado pelos profetas e isso está escrito para nosso entendimento. Então, em cima desta palavra, eu creio que eu vou morar na cidade santa, que eu vou encontrar com Jesus e com Deus, que eu vou morar nos céus, vamos dizer assim. Se eu crer, tem um grupo aí que crê que vai morar, se vai ser salvo só 140 pessoas. Tem um grupo aí que crê, você vai ser salvo só 140 pessoas. Irmãos, não adianta você crer numa coisa que Deus não disse que vai acontecer. Já pensou? Se tiver só 140 mil pessoas, né? 140 mil pessoas vão ser 144, né? Que eles falam, 144 mil pessoas. Irmãos, não adianta, irmãos. Não adianta. Nós precisamos crer segundo a palavra de Deus. Pode ser a palavra escrita, a Logos, escrita aqui, para esse tempo, para nós. Ou você pode crer segundo uma palavra, chama rema. É quando Deus fala diretamente comigo e com você. Agora pensa um pouquinho. Deus não vai falar comigo e com você, te dar uma palavra diferente do que está escrito aqui. Cuidado para você não cair em armadilha. Então, quando você caminha sobre uma palavra de Deus, ou sobre a palavra de Deus, a sua fé, ela sim é a fé que vai acontecer, que vai trazer resultado para a sua vida prática. Nós temos o exemplo aqui de Elias. Nós temos o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão, Abraão, vá para uma terra prometida. Vá para uma terra. Ele não conhecia a terra. Aí Abraão fez, ele é conhecido como pai da fé. Ele saiu em cima de uma palavra de Deus.
Eu quero que você compreenda isso. Você vai lá nos heróis da fé, a grande maioria deles se moveram em cima de uma palavra que Deus deu. Você quer ter resultado para a sua vida? Se mova em cima de uma palavra de Deus. Agora, pensa, vamos ver aqui, Jonas, Deus deu uma palavra para Jonas, que era para ele ir para Nínive. E Jonas foi o contrário, fugiu. Irmãos, não faça isso, nem eu, nem você. Não se mova contrário a algo que Deus nos fala. Deus é muito misericordioso, vai acabar tratando comigo e com você, né, como fez com Jonas, para que Jonas acertasse o passo. Mas foi só apertando Jonas, até que ele tomou a posição, ele se moveu em cima de uma palavra que Deus deu, e ele chegou lá, irmãos. A pior pessoa nessa história não foi aquele povo ruim de Nínive, foi tratar com Jonas. Esse Jonas, sabe quem é esse Jonas? Muitas vezes, sou eu e você. Deus nos envia, Deus envia profetas, como a gente vê declarando aqui na Bíblia, até nas parábolas. Deus enviou os profetas pregando sobre a vinda do Messias, e eles perseguiram os profetas. Muitas vezes Deus fala conosco, uma vez, duas vezes, fala aqui através dos pregadores. Deus fala na sua palavra, fala através dos pregadores que estão falando a sua palavra. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão, Deus fala com sinais. Lembra lá da mula, Balaão? Deus usou uma mula, Deus fala com sinais, irmãos. Mas muitas vezes nós queremos nos mover fora da palavra de Deus. Aí que nós queremos mudar de igreja. Irmão, não adianta mudar de igreja. Você mude de igreja, se Deus mandar você para outra igreja. Você mude de cidade, se Deus te mandar para outra cidade. Mas não se mova fora de uma direção na palavra de Deus. Se você for lá no Salmo 23, fala que Jesus é o nosso pastor, você vai ver que ele guia por águas tranquilas. Ele nos guia, ou seja, Jesus. Então, olha só, ele nos dá guiar, ele nos dá a direção, ele é o caminho, ele nos dá o caminho onde nós devemos caminhar, como nós devemos caminhar, no tempo que nós devemos caminhar. Mesmo ele dando a direção, dando o caminho, não quer dizer que não vai ter dificuldades, tempestades. Mas se você e eu estivermos caminhando e nos movendo sobre uma palavra dele, irmãos, é diferente. Até as provações, quando você está debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra de Deus, irmãos, essa sua fé é diferente. Quando você passa a tribulação sozinho, imagina Jonas, Deus falou, vai lá, vai pregar em Nínive. Ele não foi. Olha só a confusão que Jonas arruma. Ele foi na direção contrária, entrou no barco. As pessoas se levantaram contra ele, lançaram ele nas águas, para morrer nas águas. O peixe comeu. Olha quanta tribulação que Jonas passou, porque caminhou fora da palavra que Deus tinha dado para ele. E eu e você não podemos entrar, não podemos ter essa fé equivocada. Caminhe em cima daquilo que Deus disse. Pastor, você pode perguntar assim, então eu não sei o que eu vou fazer, pastor, eu não sei o que é promessa para mim. Aqui, ó, o tanto de promessa tem, olha o tanto tem aqui na Bíblia. Estude a palavra, comece estudando a palavra. E outra coisa, se você estiver de coração quebrantado para ouvir a voz de Deus, e você, não, Senhor, eu só quero fazer segundo a tua vontade. Se você estiver de coração quebrantado e você estiver caminhando na direção o contrário, ou manifestar uma fé que não é vontade de Deus, Ele vai se revelar para você, Ele vai te dizer. Porque eu faço prova com Deus em determinadas situações,
que Deus ainda não respondeu. Aí eu começo a caminhar naquela direção. Rapidamente, se aquilo não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, ele fecha aquela porta. Ele me fala, me avisa, me dá sinais, me dá sonho, me dá revelações. Porque se nós estamos de coração quebrantado. Agora, se você já decidiu antes, Deus quer que você suba o morro. Você já decidiu descer o morro. Deus nos dá livre escolha, irmãos. Se você que está escolhendo, aqueles que escolhem para o inferno, estão indo para o inferno, irmão, por livre escolhas deles. Deus respeita o livre-arbítrio. Eu fico feliz que Deus, depois que eu entreguei meu livre-arbítrio nas mãos dele, aí já é diferente, irmãos. Eu quero fazer a minha vontade, mas ele não permite, porque eu já entreguei o livre-arbítrio para ele. Essa noite passada, teve uma situação, enfim, um sonho, algumas coisas. Eu falei assim, não, Senhor, não me peça para profetizar, para entregar a profecia. Estou contando para vocês não contam para ninguém não, viu? Só estou contando para vocês. Eu falei, Senhor, não me peça para entregar a profecia nessa... Eu não posso explicar, só para você entender. Nessa situação. Aí eu fui para Canaã hoje de manhã. Mas eu não mando nada, irmão. Quem falou que eu mando alguma coisa? Deus mandou chamar o pessoal que está lá. Não tinha muita gente. E mandou profetizar. E eu profetizei para todos que estavam lá. Então eu não mando em mim nada, irmãos. Você tem que ter essa clareza. A nossa fé é isso. É estar de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que às vezes a gente não quer. Por alguma razão. Daí vem as nossas bênçãos. Daí sai, querido, o cumprimento das promessas. Olha que interessante aqui sobre fé, né? Não quero dar muita... Vou dar só um pouquinho de teoria, para você entender. Aqui nós falamos que fé é a convicção, é a certeza. E a prova, põe de novo, Hebreus 11:1. Na versão aí que eu pedi, a CF. Eu quero que você veja uma coisa interessante aqui. Olha só, existe a fé natural e a fé, vou chamar de sobrenatural, que é a fé segundo a palavra de Deus. Então, nós não podemos confundir também a fé natural. Robertinho é construtor. Digamos que Robertinho não estivesse na igreja, está repreendido em nome de Jesus. E ele fala assim, eu vou construir um prédio. Construtor. Fez lá, né, o trabalho dele e tal, e ele começou a construir o prédio. Ele falou, esse prédio vai ficar pronto e tal. É uma fé natural, era uma fé natural. Quantas pessoas constroem prédios aí? Fé natural. Ele não viu o prédio ainda, mas ele vai falar que vai construir, e construiu. Fé natural. Agora a fé sobrenatural, por exemplo, está no testemunho dele, olha só. Uma fé sobrenatural. O avô dele construiu a primeira igreja. Ele está debaixo de uma promessa. Deixa o versículo aqui, por favor. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento. Que fala de fundação. É a fundação, viu? Da sua construção, viu, meu filho? Das coisas que se esperam. Precisa esperar. Mas eu quero falar aqui agora. E a prova das coisas que... A prova de quê? Então entenda, a fé sobrenatural tem a ver com coisas invisíveis. Entenda. Das coisas que não se vê. Mais um versículo aí, que é o versículo 7, 11:7. 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, ou seja, recebeu uma palavra de Deus, das coisas que ainda não se viam, está vendo? Então fé, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca. Então, das coisas que não se viam, ele em cima de uma palavra de Deus, em algo invisível. Naquela época não chovia, irmãos,
Ele creu numa coisa que não via, porque não chovia, não sabia que era chuva. Então, a fé sobrenatural, ela tem a ver com coisas invisíveis, aquilo que você não está vendo. Você precisa, pastor, mas como eu vou crer numa coisa que eu não estou vendo? Isso é fé. Se estiver de acordo com a palavra. Nós vamos morar no céu, é uma promessa. Nós vamos morar na cidade santa. Alguém aqui já foi visitar a cidade santa? Já veio alguém que morreu da sua família para avisar para você como é a cidade santa? Já desceu aí um santo qualquer, um anjo, e te avisou como é que é a cidade santa? Te contou como é a cidade santa? Porque aliás, tem pouca coisa escrita na Bíblia. Não. Como é que eu sei que nós vamos morar lá? Qual que é a prova? Olha só, põe de novo, deixa esse versículo aí. Qual que é a prova que eu vou morar lá? Que vocês vão morar lá? Todos nós vamos morar lá. Qual que é a prova? Você fala assim, pastor, prova para mim que eu vou morar na cidade santa. Prova para mim, pastor. A prova é a minha fé. É a sua fé. Quem está entendendo? Pastor, prova para mim que o inferno existe. Alguém quer ir lá ver como é que é o inferno? Visitar para ver, para vir cá contar para nós? Não, né? Então qual que é a prova? A minha fé. Aqui prova não está falando de provação, não. E não fazendo você ir lá para a escola e fazer uma prova. Não, não é dessa prova que está falando. A prova está falando de uma comprovação. A prova, aqui a palavra prova tem a ver com comprovação. Prova, pastor, comprova para mim que eu vou morar no céu. Eu vou te perguntar, você tem fé? Você tem fé que vai morar no céu? Ah, pastor, eu estou na dúvida. Então, querido, você ainda não entrou no céu. E qual que é a prova, pastor, que eu vou morar no céu? É a sua fé. Eu creio, pastor. Eu creio que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Ressuscitou. Eu creio. Está escrito que nós vamos morar na cidade santa. Eu creio. Pronto. Você já comprou a passagem. Você já comprou a passagem para morar na cidade santa. Eu não creio, pastor, irmão. Você ainda não comprou a passagem. Não. Você abre os olhos, senão o trem passa e você fica. Então nós precisamos a prova, querido. Pastor, prova para mim que Deus abençoa. Eu posso te dar testemunho, por exemplo, na área financeira, o Robertinho aqui deu um testemunho. Eu posso te dar testemunho, contar aqui de pessoas que estão sendo abençoadas. Eu posso até te dar testemunho, e é importante que dê. Mas a prova que você vai ser abençoado, quando você oferta, é a sua fé. A convicção, comprova para mim, pastor. Eu pergunto para você, tem fé? Por isso que Paulo disse aqui, não é por obrigação. Se você der sem fé, você está ajudando, mas... Então a prova é a minha fé. Aliás, a nossa fé também vai ser provada. Às vezes Deus promete algo para você, Ele faz o contrário, para provar a sua fé. Não, eu creio. Eu creio. Irmãos, eu quero ler um outro versículo com os irmãos aqui. Hebreus 11:6, coloca aí, 11:6. Vocês estão entendendo, querido? Eu queria que os irmãos saíssem aqui com algumas coisas bem claras na sua mente. Olha, o que eu estou dizendo aqui está escrito, bem claro na Bíblia, isso está escrito. Veja bem, aqui, foi a versão que está aqui comigo, põe na King James, KJA, King James. Olha só. Presta atenção nisso aqui também, que é importante para a tua vida, para a minha vida. Em verdade, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Espera aí, vamos parar aqui. Primeiro, é impossível agradar a Deus. Tem gente, pastor, será que eu estou agradando a Deus? Pastor, eu estou pecando. Eu sei que você está pecando. Eu também peco. Acabei de contar assim um pecado, que eu falei que não ia profetizar.
Eu nem te contei que a batalha que foi. É preciso, você quer agradar a Deus, irmãos? Você vai agradar através da sua fé. Pastor, eu queria muito agradar a Deus. Claro que você precisa deixar o pecado. Claro que precisa de santidade. Claro que eu preciso estudar a palavra. Claro que eu preciso de orar. Claro que eu tenho que adorar a Deus. Mas tudo tem que ser feito com fé. Você vai agradar a Deus. Agradar a Deus, essa palavra também, você vai receber, né, a gratidão de Deus. E é engraçado que quem nos dá a fé é o próprio Deus. Olha só, tudo vem de Deus, irmãos. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Deus dá uma fé por medida, a Bíblia diz, para cada um de nós. Por isso tem várias medidas de fé. Deixa aqui ainda. Então, é impossível agradar a Deus sem fé. A pessoa está na igreja, quer ver uma pessoa que está desagradando a Deus, sem fé. Pastor, eu estou desagradando a Deus. Está mesmo, você está sem fé, está desagradando a Deus. Os discípulos estavam com pouca fé. Jesus chamou eles homens de pequena fé. Como é que eles oraram? Dai-nos mais fé. Como é que resolve isso, pastor? Jesus ensinou. Peça a Ele fé. Dai-me mais fé. Aumente a minha fé. Tem dia que nós estamos cheios de fé, né? Isso, opa, vai dar tudo certo. Aí você chega lá, dá tudo errado. Aí a sua fé, ó. Aí você vai pedir, Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, dá-me mais fé. Mas eu quero continuar lendo esse versículo aqui. Continua o 6. Para qualquer pessoa que dele se aproxima. Espera aí, então, veja bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, então toda pessoa que se aproxima de Deus, vocês estão aqui se aproximando de Deus? Todos estão aqui? Precisa ter fé, porque senão não agrada a Deus. Você vai orar para se aproximar de Deus. Você vai jejuar para se aproximar de Deus. Você vai ler a palavra é Cristo, para se aproximar de Deus. Você vai louvar, vai adorar, você vai se santificar, você vai se afastar do pecado. Isso te faz tudo aproximar de Deus. Mas sem fé, tudo isso precisa ser feito com fé. E é indispensável. Dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real. Outra tradução diz, crer que Ele existe. Então a fé, ela tem componentes. Você precisa se aproximar dEle. Você crer que Ele existe. Pastor, isso é fácil. Todos nós cremos. Até o ateu crê que ele acaba crendo que Deus existe. Não que o ateu está no perigo, ele lembra de Deus, né? Essa primeira parte é fácil. Vamos ver a segunda. Ou seja, é mais ou menos assim. Você deve crer que Ele existe mais uma coisa, mais outra. Qual palavra que está aqui? Lê, por favor. Qual palavra está aqui? Ao pastor? Só o pastor? Recompensa todos quantos se consagram a Ele. Ele recompensa quem? Todos. Espera aí, vamos parar aqui. Então, no relacionamento de fé com Deus, nós precisamos crer que Ele existe, mas também precisamos crer que Ele recompensa. Parou tudo. Porque o pensamento franciscano que está no nosso meio, as pessoas não querem acreditar que Deus recompensa. Será que essa palavra aqui, ela é falsa? Olha aqui, nosso Deus recompensa.
Só que a recompensa de Deus não é uma troca. A recompensa de Deus é um presente para mim e para você, pela graça. É um presente. Mas nós temos que crer nesses presentes, nessas recompensas. Faz parte da minha fé e da sua fé. Não, eu não vou dar as ofertas, não vou dar não sei o quê, porque isso é troca com Deus. Irmão, mas se a palavra diz que Ele recompensa, pela fé, eu e você vamos morar no céu. É ou não é uma recompensa? É um presente. Recompensa aqui significa presente. Não é por mérito, não é por capacidade. É uma recompensa, é um presente. Nós temos que crer que Deus recompensa a quem? A quem, querido? Eu vou perguntar, você vai falar assim, eu. Porque você está fazendo declaração. Nós não falamos aqui que a fé tem que andar segundo a palavra de Deus? Quem que Deus recompensa? Quem que Deus recompensa? Agora você vai falar, eu e minha família. Quem que Deus recompensa? Eu e minha família. Glória a Deus, aleluia. Você fez uma declaração de fé esta noite. Posso pedir um negócio a vocês? Posso pedir? Vou perguntar, quem Deus recompensa? Você diz, o pastor e a nós. Amém? Quem que Deus recompensa? Amém, glória a Deus. Vocês fizeram uma declaração. A Bíblia diz, se nós concordarmos aqui na terra, está concordado no céu, querido. Vocês acabaram de me abençoar. Glória a Deus. Agora, continuando. Ele recompensa todos quanto se consagram a Ele. Esse a Ele aqui no original é self. Vou explicar, antes de falar de consagrar. A si mesmo. Você faz uma selfie, né? Nós chamamos de selfie. É uma foto de mim mesmo. Como é que eu? Olhando a minha beleza de eu mesmo, né? Eu tirando uma foto de eu mesmo, né? Uma selfie. Entenderam? Você vai no restaurante, é selfie, serve. Ou seja, você pega, você mesmo serve. Não tem garçom para te servir, você se serve. E aqui, a consagração é você, querido, que busca. Outra tradução diz que examina. Você que examine você mesmo. Você que busque a consagração. Você, querido, é eu mesmo. Então, querido, olha só, que palavrinhas mágicas para a minha vida, para a sua vida de fé. Pastor, eu não cria na recompensa que eu aprendi, que o crente só tem que sofrer, Jesus só sofreu. Essa é a sua fé, então você vai passar a vida inteira o quê? Sofrendo. Ah, pastor, estou lascado. Aí Jesus fala, essa é a tua fé? Então você fica o quê? Lascado. Nada para mim dá certo, pastor. Essa é a sua fé? Então o que vai acontecer com a sua vida? Nada vai dar certo. E você fica repetindo isso todo dia. Seus filhos, para você, seu casamento, sua vida financeira, sua saúde, sei lá. É uma fé negativa, você está declarando algo contrário ao que Deus disse sobre você. Não foi isso que Deus disse de você. Mas só que Deus disse, né? Seja feito conforme a tua fé, você está declarando, você não está com nada. Vamos falar mais um pouquinho só. Você sabia que tem crente, a Bíblia diz negligente? Negligente. Tem crente negligente. Vamos ver quem que é o crente. Crente negligente. Quase que eu falei crente negligente, né? Mas tá bom. Hebreus 6:12. Hebreus 6:12. Versão NVI. NVI, por favor. De modo que vocês não se tornem o quê?
Mas imitem aqueles que por meio da fé, meio de quê? E receberam a herança prometida. Irmãos, quem que é o crente negligente? É o crente que não tem paciência. É o crente que não tem perseverança. Então não seja negligente na fé. Tem promessa, queridos, que Deus vai cumprir hoje na tua vida. Hoje. Só que tem promessas que Deus vai cumprir daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, 20 anos. Mas nós precisamos ser perseverantes, senão nós estamos sendo um crente negligente. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos, querido. Você sabia? A Bíblia diz assim. A fé vem por ouvir. Romanos 10, 17. Vamos ver ali. Como é que a fé vem? Então, vocês já estão entendendo o que é fé. Já entenderam que vocês não podem ser negligentes. Eu também. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir. Pelo ouvir. Só tem um ouvir aqui? Qual que é a segunda palavra? Ouvir. O quê? Ok, então nós falamos, a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, o quê? Irmãos, então nós precisamos ouvir as pregações. Nós precisamos ler a palavra. De preferência, leia a palavra em voz alta. Escuta pregadores. Pregadores que estão alinhados com a visão que Deus tem nos dado. Viu, irmãos? Tem tudo aí, cuidado aí na internet. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, querido, tem pessoas que estão em nosso meio que fala nas igrejas, né? Ele ouve a palavra, mas ele resiste à palavra. Como assim, pastor? Tem pessoas que estão no nosso meio, ouve a palavra, ouve o ensino, Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala na palavra, e a Bíblia diz que se ouvir, vem a fé. Mas tem pessoas que resistem à voz do Espírito Santo, resistem à palavra. Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, 8. Não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Essas pessoas resistiram à voz do Espírito Santo de Deus. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, Deus está falando aqui através da sua palavra. Não resista, não endureça o teu coração, meu irmão. Minha irmã, não endureça o teu coração. Muitas vezes Deus está falando conosco, nós estamos endurecendo o coração, nós estamos resistindo o que Deus está nos falando, nos orientando. A fé pode ser pervertida. 2 Timóteo 2,18, versão ACF. A fé pode ser pervertida fora da igreja, mas também a fé pode ser pervertida dentro da igreja. Os quais, 2 Timóteo 2,18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e desvirtuaram ou perverteram a fé de alguns. Há pessoas que estão desvirtuando, estão pervertendo a fé de outras pessoas dentro da igreja, pregando um evangelho diferente da palavra que Deus nos deu, pregando fábulas, conhecimentos humanos. Essa fé vai trazer frustração. Irmão, vocês já pensaram o tanto de pessoas que estão morrendo, achando que vão encontrar o santinho deles lá, ou a santinha deles, e quando morrer a alma dele levantar, vai lá o capetão, vem cá,
Eles estão achando que vão encontrar a Deus. Sabe aquele povo lá que fala que se morrer, vai encontrar 7 virgens, vai encontrar 7 capeta. Já pensou a decepção dessas pessoas, meus irmãos? Quantas pessoas estão com a fé equivocada? A fé pervertida, porque foram enganados por líderes, por pregadores, por pastores, por padres, sei lá, líderes espirituais. Estão achando que vão morar no paraíso e estão indo para o inferno. Estão achando que vão morar aqui na terra e vão morar na cidade santa. A fé pode ser fingida. Vou pular. Sabia? Vou só falar. Irmãos, tem gente que está fingindo no nosso meio. A fé é fingida. Senta aí com cara de santinho, cara de coitada, ou coitado. Vem e volta para o culto. Você fala, isso aí é crente. É crente mesmo, essa irmã é crente. Olha o cabelão dela, olha o saião dela. E a fé é fingida. Tem fé fingida, irmãos. Tem pessoas que estão no nosso meio, mas na verdade não entregaram a sua vida para Cristo verdadeiramente. Estão baseados em filosofias, nos seus conhecimentos humanos. A fé pode ser negada, a fé pode ser desviada, a fé pode ser abandonada e a fé pode ser inútil. Mas eu e você estamos aqui porque nós professamos a fé verdadeira. Fecha seus olhos aí, eu quero orar. Pode ficar sentado. Amado Deus, eu creio que a Tua palavra foi ministrada. Então eu peço a Ti em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai querido, trazendo em mente, renovando as forças, aumentando a fé dos irmãos. Aumenta a fé, meu Pai, dê uma porção a mais de fé para cada um de nós aqui nesta noite. Aumenta a fé, Pai. Tem pessoas aqui que não estão crendo nem na sua salvação. Aumenta a fé, meu Pai. Dê uma porção de fé dobrada nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para alguém que está nos ouvindo. Tem alguém que vai nos ouvir pelo YouTube, mas está abandonando a fé. Multiplica a fé dessa pessoa, Pai. Aumenta a fé. Não deixa se desviar da tua fé, da tua palavra. Amado Deus, acrescenta a fé para cada um de nós aqui. Quando nós estivermos duvidando, meu Pai, não deixa, nos ajude. Aumenta a nossa fé. Assenta uma convicção, uma certeza em nossos corações das tuas promessas. Às vezes é difícil, Paizinho, nós entendemos que as coisas são invisíveis, as suas promessas são invisíveis, e nós queremos ver com nossos olhos, nós queremos pegar com as nossas mãos, nós queremos apalpar, nós queremos cheirar, nós queremos sentir, mas a fé vem de algo invisível, das coisas que não se vê ainda, mas pela nossa convicção já aconteceram, pela nossa fé, a nossa certeza já aconteceram, porque já aconteceu no mundo espiritual, nos céus, já aconteceu na tua palavra, na tua promessa, já é tua promessa. Saúde já é a tua promessa. Saúde já é a tua promessa. Casamento abençoado, filhos abençoados, já é a tua promessa. Já é. Vida abundante já é a tua promessa. Galardões já é a tua promessa. A nossa parentela salvo já é a tua promessa. Só não vai prometer de novo, não, só já prometeu, já aconteceu no mundo espiritual, já aconteceu nos céus, e eu creio que eu verei toda a minha parentela salva em nome do Senhor Jesus, porque tu já prometeu, eu creio nessa promessa. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja?